Bom, o que comer antes do treino? Muita gente tem essa dúvida e lá no Instagram, a maioria dos dias eu recebo essa pergunta: o que comer de pré-treino? E hoje, nesse vídeo eu vou contar para vocês e ainda no final dele eu vou dar algumas dicas do que comer, quais alimentos você pode escolher para comer antes do treino. Fala galera, Pedro Almeida aqui e esse é o Whey Nutri e hoje eu vou falar para vocês sobre pré-treino e basicamente assim, quando a gente vai falar de pré-treino, eu tenho que contar algumas coisas para vocês para que vocês entendam qual que é a relevância de se fazer ou não um pré-treino. Bom, primeiramente, quando a gente vai falar especificamente de pré-treino, a gente tem que levar em consideração que a gente precisa do glicogênio muscular e esse glicogênio ele leva um tempo para ser produzido. É algo em torno de 3, 4, até 6 horas para que ele consiga ser produzido e vá para dentro do seu músculo. Bom, e o que é esse glicogênio? Basicamente é o açúcar que fica estocado dentro do seu músculo ou do seu fígado. E ele é a fonte primária que a gente usa como fonte de energia para atividade física. Então, quando você contrai o seu músculo, tem glicogênio muscular dentro dele e ele é a fonte de energia primária ali para que você consiga fazer uma atividade física de maneira intensa e que não se sinta cansado. Então, a gente vai acabar relacionando isso com ganho de massa muscular e emagrecimento. Por quê? Se você treina bem, automaticamente você gasta mais calorias, ou se você treina bem, você automaticamente gera a informação que o seu músculo precisa para poder crescer. Bom, então, se a gente for falar especificamente da relação do tempo que você tem que ter para gerar glicogênio, teoricamente, se você treina à tarde, ou treina de manhã, ou treina à noite, vai ter algumas diferenças de quando que vai ser interessante você fazer a sua refeição, que seria de fato o seu pré-treino. Então, por exemplo, se você treina de manhã, automaticamente o seu pré-treino terá que ser à noite, porque você tem esse tempo médio entre 4 e 6 horas para que você consiga ter energia dentro do músculo para você conseguir treinar bem. Agora, se você treina na parte da tarde, mais para o final da tarde, o seu almoço ou o seu lanche da tarde, ali no meio da tarde, acaba sendo o seu pré-treino. Um exemplo interessante para se usar é que quando as pessoas elas se alimentam bem à noite, elas conseguem treinar em jejum pela manhã, por exemplo. A gente não tem a necessidade de incluir uma refeição pré-treino para que ela consiga treinar bem. É claro que existem treinos e treinos. Se for um atleta, por exemplo, aí sim existe a necessidade de inclusão. Mas se for uma pessoa que busca saúde, emagrecimento, ganhar um pouco de massa muscular, acaba não sendo essencial colocar uma refeição pré-treino ali logo pela manhã. E as pessoas elas acham que aquilo que se come 30 minutos, 1 hora antes do treino é o pré-treino. Só que não é bem assim. Assim como eu havia falado anteriormente, o pré-treino ele é refeição ali das horas anteriores ao seu treinamento. Mas existe a possibilidade da gente conseguir fazer uma refeição de pré-treino imediato. Mas essa refeição ela não pode conter, por exemplo, todos os macronutrientes, por exemplo, carboidrato, proteína e gordura. Por quê? Quando você tem todos os macronutrientes numa só refeição, isso acaba dificultando a digestão e aí acaba acontecendo duas coisas. A primeira delas é que você pode ter algum desconforto na hora de treinar e também que esses alimentos, esses nutrientes, eles não estarão disponíveis para você utilizar como fonte de energia durante o treinamento. Então acaba não sendo interessante misturá-los. O que seria interessante colocar como pré-treino? Bom, mas antes de eu contar para vocês o que comer antes do treino, eu preciso que vocês me ajudem se inscrevendo aqui no canal, deixando o like e comenta aqui embaixo o que vocês querem ver nos próximos vídeos também, beleza? Bom, vamos lá. Alimentos interessantes para serem consumidos antes do treino. Um dos que eu mais gosto de usar é o suco de uva ou o suco de laranja. Além de ser gostoso, ele dá essa fonte de energia para a gente conseguir treinar de uma maneira mais rápida e então ali 30, 40 minutos antes do treino já é um tempo interessante que a gente consegue estar usando esses dois sucos. Tem também
doce de leite, leite condensado. Para você aí que gosta de um docinho na dieta, acaba sendo interessante usar esse momento como pré-treino, esses alimentos mais doces. Por quê? De qualquer forma, você vai usar eles como fonte de energia, então no pré-treino acaba sendo um momento interessante para colocar esse tipo de alimento. Além do doce de leite e do leite condensado, dá para também colocar uma goiabada, por exemplo, para quem gosta, e alguns suplementos, como maltodextrina ou dextrose, que são dois suplementos bastante baratos e que ajudam muito quando a gente vai falar de pré-treino imediato. Ah, Pedro, mas por que eu posso consumir esse tipo de alimento pré-treino? Quando a gente vai falar do pré-treino imediato, a gente tem que levar em consideração o tempo de digestão. E esses alimentos, como eles têm uma fonte de carboidrato mais simples, ou seja, você não tem a dificuldade de digerir esses alimentos, você acaba absorvendo mais rapidamente e acaba que a glicose, né, o açúcar do sangue, acaba se elevando com uma velocidade um pouco mais rápida. E é por isso que esses alimentos ou suplementos são interessantes para 30 minutos até 1 hora antes do treino. Quando a gente fala de alimentação, é interessante que entre 4 e 6 horas você faça a sua refeição, que teoricamente vai ser o seu pré-treino, beleza? Bom, pessoal, é isso para esse vídeo. Não deixa de se inscrever no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo qual o tema que você quer que a gente traga, o que vocês têm de dúvida, que a gente faz outro vídeo para vocês. Beleza? Muito obrigado e valeu!